Jesus, Pai, amém. Abra sua Bíblia aí comigo em João 15, eu vou ler mais uma vez o versículo 1 e 2, para apenas introduzir. Eu não quero gastar muito tempo aqui, mas o versículo 1 diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Jesus está dizendo isso. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, ou seja, ele lança fora. E todo aquele que dá fruto, ele limpa ou ele poda, para que produza mais frutos. Então, meus amigos, todo cristão, em algum momento da sua vida, se ele está produzindo frutos em Deus, ele vai passar por um momento de poda na vida dele, onde ele vai se sentir talvez meio vazio, um pouco desnorteado, porque ele estava produzindo, e agora ele vai ter que recomeçar do zero. Então todos nós passamos por esse momento da poda de Deus, onde Deus vem e parece que nós ficamos sem nada, e glória a Deus por isso, que nós temos que recomeçar e dar os mesmos frutos em Deus, e esse é um lugar onde nós somos humilhados por Deus. Mas hoje eu estava estudando a palavra de Deus, e o versículo 3, ele me chamou muita atenção, porque diz assim: vós já estáis limpos. Então aqui Jesus não está mais falando com aqueles que foram cortados e jogados fora, mas Jesus está falando com aqueles que foram podados para produzir mais frutos. Então ele está dizendo: vós já estáis limpos pela palavra. Repete comigo: pela palavra. Pela palavra que vos tenho falado. Meus amigos, isso aqui é incrível, porque nós precisamos entender que nós somos podados, não é pelas circunstâncias, não é pelo coronavírus, não é pela falta de emprego, mas nós somos podados pela palavra de Deus. Então nós precisamos nos lembrar que a palavra de Deus é como uma espada afiada de 2 gumes, que ela vem na nossa alma e divide a nossa alma no espírito, e discerne as nossas intenções, as nossas emoções, e da vontade de Deus em nosso ser. Então, meus amigos, a palavra de Deus, as escrituras, ela vem e poda a nossa vida. Todo cristão que está tendo um relacionamento pessoal com a Bíblia, nós temos um relacionamento com a Bíblia, onde nós nos dedicamos à Bíblia todos os dias da nossa vida. Todo cristão que ele tem esse relacionamento com a Bíblia, de se dedicar às escrituras, ele é podado pela palavra de Deus. Mas é interessante, um outro aspecto aqui é sim escrituras, mas o outro aspecto também é muito poderoso, que é a palavra que sai da boca de Deus, é a palavra rema. Então a característica dessas pessoas que produzem frutos em Deus, elas têm os seus ouvidos abertos ao Senhor. Elas não são pessoas que têm os seus ouvidos tampados, elas não são pessoas que não escutam a Deus, elas não são pessoas que estão desalinhadas, elas não são pessoas que não estão percebendo o que Deus está fazendo e a abundância espiritual que Deus está fazendo. Elas são pessoas que estão posicionadas em Deus, elas estão ouvindo Deus, e porque elas estão ouvindo Deus, elas estão sendo limpas, purificadas, e elas estão sendo podadas em Deus. E meus amigos, é incrível, porque a poda, ela não vem antes do tempo e nem depois do tempo. A poda, ela vem no tempo específico. A poda não vem antes da gente dar fruto, e a poda não vem quando o fruto está caindo ou o fruto está apodrecendo. A poda, ela vem no tempo exato de Deus nas nossas vidas, e nós precisamos entender isso, meus amigos, porque a palavra de Deus, ela se cumpre no tempo exato na nossa vida. Muitos de nós, no momento de poda, ou no momento que a gente, está desapercebido, a gente fica assim: putz, eu recebi aquela palavra de Deus, quando é que vai se cumprir? E a gente fica assim: acho que está demorando demais. E aí a gente esquece, e a gente para de perceber que a palavra de Deus, ela se cumpre no tempo exato. A palavra de Deus, ela se cumpre num tempo específico de Deus. Lá em 2 Pedro capítulo 3, Pedro vem dizer isso: muitos julgam a vinda do Senhor demorada, mas ela não está demorando. Ou seja, a vinda do Senhor acontecerá no tempo certo.
E aí Pedro continua dizendo: nós estamos aguardando para que se cumpra, ao mesmo tempo que nós estamos apressando para que se cumpra. Ou seja, a palavra profética de Deus, ela não atrasa, mas é possível nós adiantarmos a palavra profética na nossa vida. E eu quero te mostrar isso, meu amigo. Deus tem urgência em cumprir a sua palavra. Abra comigo lá em Jeremias capítulo 1. Abram lá em Jeremias capítulo 1. Eu amo essa palavra. Alguns dias atrás eu estava em casa e eu recebi uma mensagem de um amigo lá de Taubaté, o pastor Henrique Ladenti. Ele disse que ele teve um sonho comigo, onde ele viu uma árvore, um machado vindo numa árvore e podando essa árvore na raiz. E ele sabia que aquela árvore era eu. E passou um tempo, no mesmo dia, um outro amigo meu da Dínamos, ele me ligou e ele me deu uma palavra aqui, no mesmo dia, em Jeremias 1, onde diz: veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Uau! Meus amigos, eu recebi essa palavra profética esses dias, sobre um tempo que estava para vir na minha vida, onde eu seria podado por Deus. E no mesmo dia que eu recebo essa palavra profética, me chega essa palavra de Jeremias 1, versículo 11 e 12. O que é que você vê, Jeremias? Eu quero te perguntar, meu amigo, o que é que você está vendo? É muito interessante porque Deus, Ele não quer apenas dizer, Deus, Ele não quer apenas dar uma mensagem, Rafa. Ele quer nos perguntar, importa para o Senhor perguntar o que nós estamos vendo. Importa para o Senhor qual é a nossa perspectiva. Então você já deve ter ouvido alguém chegar em você e dizer: o que é que você está ouvindo de Jesus? E talvez aquela pessoa, ela está ouvindo a mesma coisa de Jesus que você está ouvindo. Mas é incrível porque mesmo assim nós temos prazer em ouvir. Por quê? Porque são duas perspectivas sobre a mesma coisa. Então Deus vira para Jeremias e disse: Jeremias, o que é que você vê? E ele diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Agora, o que eu acho interessante dessa visão é que ele não vê a árvore da amendoeira. Ele vê uma vara podada de amendoeira. E com certeza, meus amigos, a vara que ele estava vendo tinha frutos. Porque a vara cortada sem frutos, ela é como uma vara qualquer. Então o que determina quando algo é podado não é o pedaço de pau que é podado, mas é o fruto que contém nele. E o fruto que contém nele determina qual a natureza que ele carrega. Vamos lá. Jeremias viu uma vara que era podada e nela havia frutos. E Deus, ele disse: você viu muito bem. Você está vendo corretamente. Novamente, aqueles que são podados são aqueles que estão ouvindo. Aqueles que são podados são aqueles que estão vendo. Se você está sendo podado por Deus, fique feliz, porque é sinal que você está vendo algo em Deus.